Olá para vocês, amigos do Fute Rede. Rodada Fute Rede está no ar agora ao vivo pelo Facebook, com o melhor debate esportivo do Facebook nas segundas-feiras. E você também que está assistindo depois na íntegra e pelo YouTube, um abraço. Vou ter muitos assuntos hoje que a gente vai tratar. Tem o like e dislike da semana. Quem será o novo técnico do Corinthians? Você corintiano, quem você queria que fosse o novo técnico do Corinthians? Vamos falar da rodada 38 do Brasileirão, que definiu aí rebaixados, classificados para a Sul-Americana, Libertadores, que é o mais importante. Vamos falar sobre isso. Vamos falar do início da Copa do Mundo, que começa no próximo fim de semana. E se a gente conseguir abrir o site, que o site do Cartola está em atualização, se a gente conseguir abrir, a gente vai falar da Liga Fute Rede no Cartola aí, que depois da rodada final, expectativa quem foi o campeão da nossa liga. Vamos começar com o like e dislike, que é o quadro que a gente gosta e não gosta na semana do futebol. Qual que é o seu like, França? O meu like hoje vai para o Bragantino Red Bull. Eu falo assim, pela gestão do Bragantino, que há pouco tempo eu fiquei sabendo que o Barbieri foi demitido. Não porque ele foi demitido, mas eu falo assim, pela gestão, pelo respeito que você vê. Há muito tempo a gente vem falando que ele, se estivesse num clube, um outro clube, ele teria caído, quer dizer, mas a gestão do Red Bull resolveu ele acabar o ciclo dele, porque não adiantava contratar outro técnico, é que nem o Du falou, ia queimar os dois, ia queimar o Barbieri, ia queimar o outro que chegasse, porque já não estava, até começar um trabalho, então eu acho que fez a coisa certa, não tinha chance de classificar mais para a Libertadores, então manteve ele e agora manda ele embora e começa um cara com um novo ciclo. Quer dizer, certinho, com pré-temporada, o cara vendo quem vai contratar, quem não vai contratar. Então, a gestão, eu acho que é assim que se faz. Eu acho que o Red Bull está no caminho. Sim. Eu acho que teria que ser assim. Os grandes deveriam pensar assim também. Então, o meu like vai para os coordenadores, os administradores do Red Bull Bragantino. E o seu like? Antes do meu like, eu vou aqui dar um abraço aí pro Natan Souza, que tá curtindo aqui com a gente. E é interessante, né? A gente sempre pede para dar like e dislike, e ele deu um like bem interessante, que é o like para o Fortaleza. Antes de eu dar o meu like, eu vou enaltecer o like dele aqui. Por quê? Porque o Fortaleza teve uma arrancada impressionante. Sim. Da zona de rebaixamento da última colocação para uma vaga Libertadores. Então é impressionante a arrancada do Fortaleza de Vojvoda. Então é interessante esse like também, eu concordo. Não é meu like de hoje, mas eu concordo. Também acho. Poderia ter sido um like da gente aqui, e muito legal, porque o Fortaleza conseguiu uma arrancada muito grande. Agora meu like vai para o Arsenal. Que o Arsenal vem surpreendendo no futebol inglês, né? Tem times aqui no Manchester City, o Liverpool, por exemplo, até o próprio Chelsea, o Manchester United também, vamos pôr na lista também, que o Manchester United vem decepcionando, mas tem um elenco mais, vamos falar mais assim, recheado de estrelas. Né? Mais caro que o Arsenal. E o Arsenal consegue fazer um trabalho muito bom. Nessa parada da Copa do Mundo, conseguiu abrir uma boa vantagem diante do segundo colocado, todo poderoso do Manchester City. Venceu um jogo difícil fora de casa contra o Wolverhampton, com atuações muito boas dos brasileiros, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O Martinelli, que aí para muitos é surpresa para a Copa, fez uma grande atuação na partida contra o Wolverhampton. E você vê aí que o trabalho do técnico do Arsenal aí tá surtindo efeito, né? Muitos pediam a cabeça dele no final da temporada, da última temporada. Ele era muito questionável o trabalho do técnico do Arsenal, mas só que conseguiu uma boa... Nessa temporada conseguiu o que não vinha conseguindo nas outras temporadas, que é resultado. Lógico que teve reforços, o time chegou bons jogadores no elenco que reforçaram, mas ainda é um elenco curto em vista dos adversários. E conseguiu aí, está conseguindo fazer frente até liderar o campeonato inglês. Eu estou entrando aqui só para falar o nome do técnico do Arsenal, acabei esquecendo lá, que ele aprendeu com o Guardiola, né? Foi o sucessor do Guardiola. Ele aprendeu o trabalho com o Arteta. Inclusive jogou no Manchester City, jogou no Arsenal, jogou em vários times ali, e ele foi um aprendiz do Guardiola. Então meu like vai para o Arsenal. E seu dislike? O meu dislike tem a ver até aqui, ó, com o dislike do Natan Souza. Ele tá dando, ele deu like Fortaleza, que poderia ser um like, que nem o Eduardo falou, e tá dando um dislike pro São Paulo. Na minha opinião, meu dislike não vai só para o São Paulo. O meu dislike é para São Paulo e Santos. Pela colocação que ficou no Brasileirão. Sim. Eu acho que tem times, no meu ver, inferiores ao Santos e São Paulo, não só pela camisa, pela grandeza e pelo elenco, talvez até que tenha.
ficou na frente de Santos e São Paulo. Então eu acho que há de se pensar. A semana passada eu estava conversando aqui logo após o programa de quem subiu, né, da Série B. O ano que vem, no Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo se manterem esse mesmo esquema, eu acho que correm sério risco de serem rebaixados. Não, sim, porque... Não é? Sobem quatro grandes... Os quatro que caíram times, com todo respeito, medianos do futebol brasileiro. Agora os que subiram são 4 grandes. Clubes de massa. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Então o campeonato vai ficar muito mais disputado na próxima temporada. E vai ficar muito mais complicado. Por isso o Santos e São Paulo tem que abrir o olho. Nunca caíram, mas foi por pouco até hoje que nunca caíram. Então o meu dislike vai para Santos e São Paulo. Poderia até incluir o Red Bull nessa minha lista. Mas eu vou com Santos e São Paulo. Meu dislike. E o seu dislike? Meu dislike tem a ver com o seu dislike, tem a ver com o dislike do Natan Souza também. É para o presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Júlio Casares, na minha opinião, na mente dele, ele vive numa realidade alternativa, né? Uma realidade que ninguém enxerga, né? Quando ele dá o discurso dele, logo após a derrota para o Internacional no Morumbi, ele deu um discurso fazendo um balanço da temporada. E disse que a temporada foi ótima. Você tá de brincadeira, né? Porque o time chegou em 2 finais, o time foi até a semi da Copa do Brasil e o time está voltando a ganhar clássicos. Primeiro, um clube com o tamanho de São Paulo se contentar ser vice, nem classificar para Libertadores. E ganhar clássicos, primeiro que ganhar clássico, todo torcedor, não só do São Paulo, como todos os clubes, pensa da mesma maneira que eu, que é obrigação para o torcedor ganhar clássico. Lógico. Lógico que antes não ganhava, mas ele tá... É engraçado que... Se contentando com pouco. Tá se contentando com pouco. Ele não tem que olhar para baixo, ele tem que olhar para cima, ele tem que olhar que o São Paulo já foi. E outra, Júlio Casares tá falando que tá fazendo uma boa gestão. Quando ele entrou no São Paulo, ele prometeu uma gestão transparente. Disse que as reuniões extraordinárias do clube iam ser transmitidas pelo YouTube. E há pouco tempo aí, na surdina, ele mudou o Estatuto do São Paulo na surdina para se reeleger presidente. Porque o Estatuto do São Paulo não permitia a reeleição. E nas vésperas da final da Sul-Americana, como a torcida do São Paulo estava com foco na final, ele usou de instrumento a final da Sul-Americana para ele conseguir a aprovação no conselho, para conseguir a reeleição. Entendeu? Então ele já conseguiu a maioria dos votos e foi aprovado a reeleição no São Paulo. Isso é gestão transparente? Dever milhões para o Éder e pagar em 24 vezes? O Éder está saindo do São Paulo, mas vai receber que nem o Daniel Alves, em 24 vezes. 2 anos pagando. Exato, o Éder praticamente nem jogou no São Paulo. E para onde ele for jogar ou se ele vai se aposentar, ele vai continuar recebendo por 2 anos do São Paulo. Essa é a gestão transparente que vai manter o Rafinha no elenco? O Rafinha ganha 550 mil, ele não tem força mais física para apoiar no ataque. O Rogério Ceni usa, às vezes, de defensor, de zagueiro é baixo, não tem estatura para ser defensor. Quer dizer, é um jogador nulo dentro de campo. É um jogador que foi muito bem no Flamengo, mas quando aí foi para o Olympiacos da Grécia, quando já voltou para o Grêmio, voltou mal. Já voltou muito mal, e aí o São Paulo, vendo que ele não teve um bom rendimento, contratou assim mesmo, fez uma temporada muito ruim, apenas o início do Paulistão pelo São Paulo que foi bom, porém, você vê que vai acontecendo o ano, a sequência de jogos mais importantes, o jogador de uma certa idade acaba, eu acho que é questão física mesmo, que ele não aguentou aí, você vê que ele não consegue apoiar mais, ele não tem a mesma força física que tinha, e... muitos dizem que ele é um líder, eu discordo, porque pra mim ele é um falador, né? É o cara que discute com a arbitragem, leva muito amarelo, quer fazer confusão dentro do campo, mas futebol mesmo, muito pouco. Ele não tá jogando. Então esse tipo de gestão que o Casares faz o balanço positivo, eu discordo, eu não vejo esse tipo de gestão. E outra, né? Ele chama o Muricy pra diretoria, o Rogério Ceni pra técnico. Esses caras são os escudos dele, né? O Rogério Ceni é um grande escudo do Júlio Casares, porque é mais fácil respingar num ídolo que respingar nele, entendeu? Enquanto está respingando no Rogério Ceni e no Muricy Ramalho, o foco não está em Júlio Casares. E ele não critica, apesar de falar que está evoluindo, entre aspas, perante as últimas gestões, ele não critica as últimas gestões.
É porque ele é da situação, né? Ele não quer se associar a Leco, a Aidar, a Juvenal Juvencio, mas ele é das mesmas pessoas desses caras. É os mesmos caras, é os mesmos pensamentos. O São Paulo praticamente tem uma oposição inexistente. É sempre os mesmos que vencem, entendeu? Esse tipo de gestão que é bom para o São Paulo é bom para quem? Só se for para ele, só se for para a turminha dele. Porque para o São Paulo é péssimo. Enquanto os outros clubes cada vez está evoluindo mais, andando para frente, abrindo eleição de presidente para sócio torcedor votar, o São Paulo está retrocedendo. O sócio torcedor do São Paulo não vota para o presidente. Não vota para ninguém. Só o sócio do clube, que muitos ali podem até nem ser São Paulinos, que usam uma piscina ali e tal, um clube social, vota para um conselheiro, o conselheiro vai votar no presidente. Quer dizer, um sistema engessado. E esse sistema engessado reflete dentro do campo. E a gestão boa que ele fala também de salários atrasados, que São Paulo está com salários atrasados. Essa gestão boa, Júlio Casares? Eu discordo de você. Então o meu dislike vai para seu discurso aí, sua maneira de pensar, de ver o mundo. Tomara que você não veja o São Paulo desse jeito que você falou, que você está fazendo isso daí só para tentar se enaltecer mesmo, só para enfatizar seu ego, porque se você achar que foi muito bom o ano do São Paulo, é muito preocupante. E esse foi o like e dislike da semana. Tem seu like, tem seu dislike? Deixa aqui com a gente do Fute Rede. Vamos para o próximo assunto agora? O próximo assunto é: quem será o novo técnico do Corinthians? O novo técnico, porque saiu há pouco tempo, né? O Corinthians estava esperando a decisão do Vitor Pereira, né? Quer dizer, ele já não quis renovar, a gente já sabia que eu acho que era questão de tempo dele sair, eu acho que não é nem por questões técnicas, nada, acho que é problema particular que ele tem, né? Então, eu acredito, eu tenho quase que certeza que vai ser o Vojvoda. Eu acho, né? Isso é a opinião minha. O que você acha? Primeiro, eu quero enaltecer o trabalho do Vitor Pereira, Muito né? bom. Muito bom, não vai ficar no clube por causa de problemas pessoais, até de saúde, ele chegou a citar na entrevista. Porém, a gente entende, porém para o Corinthians é ruim, porque ele fez um ótimo trabalho no Corinthians. Não, na verdade, foi a melhor contratação do Corinthians esse ano. Sim, com certeza. O Corinthians, ele tinha uma resistência muito grande, até um preconceito, entre aspas, contra treinador estrangeiro, mas eu entendo, porque o último treinador estrangeiro do Corinthians foi lá atrás do Daniel Passarella, que uma passagem péssima pelo clube. Não deixou nenhuma saudade para o Corinthians. Então havia meio que uma resistência para contratar um técnico estrangeiro. Mas só que acabou se contratando o Vitor Pereira. E foi uma grata surpresa para o Corinthians, para os corintianos. Um belo trabalho de Vitor Pereira. Não chegou a ser campeão, mas fez um belo trabalho, chegando em final de Copa do Brasil, levando o jogo contra o Flamengo, que hoje é o melhor time das Américas, aí, para os pênaltis. No Brasileirão conseguiu se classificar direto para a Libertadores. Na Libertadores perdeu para o gigante Flamengo também, que estava voando. Então há de enaltecer o trabalho de Vitor Pereira. E para mim o Corinthians tem que seguir nessa linha. Eu acho que o melhor nome para o Corinthians também é o Vojvoda. Está se cogitando muito o Vojvoda no Corinthians, né? Agora depois de sair de Vitor Pereira, eu acho que é o melhor nome. Vai depender de muitos fatores, valores, negociações entre eles, entre as partes. Porém, eu enalteço o trabalho do Vitor Pereira, um excelente trabalho, e eu continuo nessa linha de treinador estrangeiro no Corinthians, e o Vojvoda é um excelente nome. E se não for o Vojvoda, não tem outro no mercado hoje, aqui no Brasil, eu falo, né? No Brasil não, né? O Vitor Pereira foi uma carta, foi buscar lá... Quer dizer, no Brasil o que tem hoje sobrando é o Vojvoda que não renovou com o Fortaleza, embora o Fortaleza forçasse a barra, querendo que ele renovasse, porque ele fez um excelente trabalho lá, né? Há uma indefinição, né? Não se sabe ainda se vai renovar ou não. O Fortaleza ainda tem esperança de ter o Vojvoda. Mas o Vasco e o Corinthians estão aí de olho no Vojvoda. Eu acho pouco provável que ele vai para o Vasco, porque o Vasco é um time de camisa, um time de massa, um time muito grande. Porém, acabou de subir, né? A gestão e estrutura do Vasco é questionável. Está aí nos trâmites de virar uma SAF. Se virar, vai mudar a situação do clube, né? Perante aí a todos, né, em questão de gestão, em questão de seriedade. Porém, no momento, o Vasco é uma incógnita ainda. Ainda é uma incógnita. E eu não sei, eu acho que hoje o Fortaleza é um clube muito mais organizado, que dá muito mais estabilidade pro Vojvoda que o Vasco. Para mim, o Vasco, se perder 3, 4 jogos, já pode ser demitido. O Fortaleza é um clube com mais estabilidade para o Vojvoda. Então, para mim, eu acho difícil eu acho que o Vojvoda é inteligente, vai fazer essa análise, difícil ir para o Vasco. Agora, o Corinthians é uma outra situação.
O Corinthians é um time que o Duílio está fazendo uma reconstrução dentro do clube, já está colhendo frutos de certa forma. Eu acho até de certa forma bom o trabalho do Duílio perante ele, vem tentando consertar muitos erros das gestões passadas do Corinthians, mas eles deram carta branca para o Vitor Pereira, eu acredito que deram carta branca para o Voivoda. Eu acho que são situações diferentes, Vasco e Corinthians. Eu acho que o Corinthians é um clube também com problemas, mas não com tantos problemas que nem o Vasco. Entendeu? E aí, entre Fortaleza também e Corinthians, a balança pesa mais para o Corinthians, porque o Corinthians é um time de massa. É a segunda maior torcida do Brasil. É um outro nível de foco para a Voivoda. Na verdade ele está subindo de patamar. Exato. Com todo respeito ao Fortaleza, né? E ao Vasco também. O Vasco, teoricamente, estaria subindo de patamar. Porém, a situação que se encontra o Vasco hoje, pra mim não sobe de patamar, entendeu? Mas tirando o Voivoda, eu acho que... E o Barbieri? Que também tá sem técnico. Não, o Barbieri eu acho que não tem o perfil do Corinthians, não. Você acha que o Barbieri vai cair num time, tipo, sei lá, o Vasco talvez? Pode ser, o Vasco pode ser. Não sei se eu levaria também, mas pode ser. Eu acho que é mais a realidade do Vasco, eu acho que não é um cara tão caro também. Entendi. Mas eu acho, pra mim, o Barbieri não tem a cara do Corinthians. E é um trabalho num clube bem, vamos falar assim, um clube muito estruturado com o Red Bull Bragantino, um clube de projeto, um clube de ideologia, de trabalho. E ele no primeiro ano foi muito bem, nos outros anos foi muito bem, porém essa temporada o trabalho do Barbieri não vingou. E eu acho que o Corinthians é muito pra ele. Eu acho que não tem a cara do Corinthians. Eu acho que o Corinthians precisa de um treinador mais cascudo, um treinador mais forte, em questões táticas, em questões técnicas. E o Voivoda pra mim é esse nome. O Voivoda pra mim ele não deve nada para o Vitor Pereira. Pra mim são treinadores do mesmo nível. Então, agora, se não for o Voivoda, se eu fosse gestor do Corinthians, presidente, eu buscava um fora e analisar o mercado com atenção para buscar um nome no mercado, porque tem bastante nome interessante no mercado. Então eu buscaria um nome no mercado aí. E você que está até um Hernan Crespo. Hernan Crespo, Lógico que ele está treinando no time, se não me engano, dos Emirados Árabes, mas seria um nome. Foi um trabalho muito bom no São Paulo. Aí é de se pensar, né? Tem mais. Mas eu acho que o Corinthians vai vir nessa linha. Eu também acho. Eu só citei o Barbieri porque eu acho que ele está sem emprego só por coisa. Mas eu acho que o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians vem nessa linha. Eu acho que se não for o Voivoda, eu acho que vem o Aquele do Coritiba que foi demitido, eu acho muito bom treinador paraguaio, Moringo. Eu acho muito bom treinador. Eu acho um nome a se pensar, porque ele fez um trabalho interessante com o Coritiba. O Coritiba não tem um elenco tão grande assim para conseguir almejar coisas tão grandes. Mas um bom trabalho interessante também do Moringo. Eu acho que fez um bom trabalho no Coxa. Seria um nome também, mas eu acho que tem que ser nessa linha aí, os treinadores estrangeiros. Mas para mim o melhor nome hoje é o Voivoda, sim. E eu acho que vai dar certo. Também acredito que sim. E você aí, quem que você quer que seja treinador do Corinthians? Ou quem que você acha que deve ser, ou que vai ser? Dê um nome para a gente aí que a gente vai comentar aqui no Fute Rede aqui. Vamos pro próximo assunto agora? O próximo assunto é a rodada 38 do Brasileirão. Uma rodada, muitos jogos sem graça. Uma rodada xoxa, né? Vamos ser sinceros, né? Uma rodada que valia muito pouco para poucos times. Né? Poucos times valia alguma coisa. Tivemos no sábado, Flamengo 1, Avaí 2, o único jogo do sábado, que o Flamengo comemorou no domingo. O Flamengo é aquele clima de festa, de ressaca. Tudo é festa. O Avaí também já rebaixou. O Avaí fazer agora, tudo era festa pro Flamengo. O Avaí já estava rebaixado também, mas foi lá e fez a parte dele e venceu por 2-1. A parte legal é o Diego Ribas tirando a camisa 10 e dando para o Gabigol, né? Que vai ser o novo camisa 10 do Flamengo. É a parte mais legal do jogo, mas tecnicamente era difícil comentar muito nesse jogo. Eu me recuso a comentar porque não dá para criticar o Flamengo, que é um jogo festivo, e não dá para enaltecer o Avaí, que está rebaixado também. Exato. Atlético Paranaense 3, Botafogo 0. Atlético Paranaense com essa boa vitória garante vaga para a Libertadores. E a despedida também do Filipão, né? Isso, é verdade. O Filipão se aposentou como técnico, vai virar gestor. Né? Até ele falou que é um novo cargo, que ele nem sabe o que ele vai fazer. Né? Sim. Então, e já até deu o nome, quem vai ser o próximo. Até fugiu a mente. Até depois tem que ver. Mas o Atlético Paranaense até já achou o substituto, já tá tudo certo. Já. E foi um bom trabalho do conseguiu uma vaga direta para Libertadores. Pegou 6º lugar, né? Não, foi um belo trabalho do Filipão. Eu critiquei aqui quando ele foi contratado. Mas há de se enaltecer, foi um belo trabalho. 2 técnicos brasileiros que eu fui contra e fizeram um bom trabalho. Foi ele e o Mano.
Ceará 4, Juventude 1. É o jogo da Série B do ano que vem, né? Os dois ambos estão rebaixados. Péssimo ano do Ceará, hein? Do Juventude a gente esperava. Já. Isso porque o elenco é fraco. Desde o começo do campeonato a gente falou. Agora o Ceará a gente esperava mais. América Mineiro 1, Atlético Goianiense 1. O América Mineiro conseguiu vaga na Sul, né? Na Sul-Americana por pouco, no último lance fez o gol, mas foi anulado, senão conseguiu a vaga na Libertadores. Mas E aí a vaga de quem? do Fortaleza. Fortaleza. Mas só que foi uma boa campanha do Boa! América Mineiro. Grande campanha do América Mineiro. Santos 0, Fortaleza 2, ganhando do Peixe na Vila e conseguindo uma vaga aí espetacularmente para a Libertadores. Que arrancada do Fortaleza, hein? Arrancado Fortaleza é espetacular. E o Santos, eu não sei se você vê o Santos direito. O Santos é o seguinte, parece que é um time, assim, eu sou santista, todo mundo sabe, mas é um time que eu acho que ele está pensando pequeno. Quando o Santos parece que viu que não caía mais, parece que... Parece que, tipo assim, afrouxou as caras. Tudo tá bom agora. Se não vai ganhar, tá bom. Se vai perder, tá bom também, porque ele não vai cair. É que nem o discurso do Júlio É, Casares. faço minhas suas palavras, é isso mesmo. É que nem o discurso do Júlio Casares falando que o ano foi ótimo. É isso aí O mesmo. ano foi ótimo quando o Internacional viu os jogadores do São Paulo andando em campo. Torcendo para acabar o jogo logo, para entrar de férias logo. Para acabar o ano logo, para entrar de férias. Então, esse jogo também, como você falou, enalteceu o Fortaleza e o Santos que decline. Devendo muito futebol para a torcida. Muito. Cuiabá 2, Coritiba 1. O Cuiabá aí se safando do rebaixamento, Coritiba também. Coritiba aí pegando a vaga, se não me engano, sobre quem estava lutando, não sei se pegou, depois a gente vai ver. Bragantino 0, Fluminense 1, gol do Cano, como sempre. Como sempre, foi artilheiro do campeonato, não foi? Tem que ver aqui, eu acho que foi. Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, Itaquera. O Fluminense também, assim, o Diniz conseguiu, acho que se manter ali, né? Sim, conseguiu. Também, né? Conseguiu. Ele ficou, acho que em terceiro, depois a gente vai ver o campeonato, mas eu acho que uma boa colocação pro Fluminense, viu? Ficou em terceiro colocado. Eu achei uma ótima colocação. Ótima colocação mesmo. Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, gol do Vargas de pênalti. O Atlético Mineiro consolidou uma vaga na Libertadores, mas o Corinthians também já estava... Mas cá entre nós, né? Muito pouco pro Atlético, né? Muito pouco, pela que a gente esperava, expectativa da temporada, expectativa favorita em todos os títulos, muito pouco para o Atlético. Na verdade é obrigação essa vaga na Libertadores, no mínimo essa vaga na Libertadores. Um ano muito decepcionante do Atlético Mineiro. Agora o Corinthians ali já tá aquela última rodada, meio tirando o pé também, lógico que tá jogando em casa, tá deslotado. Poderia conseguir uma vitória, um jogo interessante, com um clássico nacional, Corinthians e Atlético Mineiro. Porém, o Corinthians aí já não tinha muitas ambições, já estava garantido na Libertadores. Internacional 3, Palmeiras 0, o Inter carimbou abaixo do Palmeiras. Mas também é outro jogo também. O Palmeiras está de ressaca, comemorando, o Inter ali garantiu o vice-campeonato. O Inter, que em termos de dinheiro vale muito. e o Inter tá gostando de ser vice ultimamente, tá pegando o lugar do Vasco, né? Antigamente era o Vasco, era o Internacional. E Goiás 0, São Paulo 4. Também São Paulo. Não é mais que obrigação, um jogo péssimo. Não é que o São Paulo ganhou que eu vou passar pano. Um jogo péssimo, Goiás sem vontade nenhuma de jogar. O Goiás, estava meio no oba-oba de conseguir uma vaga na Sul-Americana, o Goiás conseguiu. Então eu senti esse oba-oba, jogadores não com muita vontade. E o São Paulo ali, parece que quando não vale mais muita coisa, o São Paulo resolve jogar futebol. Resolve jogar futebol. E não jogou muito também não. Eu acho que é mais demérito do Goiás, que não estava muito interessado na partida, do que do São Paulo, que não fez uma partida espetacular não. Muito pelo contrário, fez uma partida mediana, mas mesmo assim goleou, porque o Goiás, eu senti um desinteresse do Goiás pelo jogo. Um desinteresse. E o São Paulo não classificou para a Libertadores por causa do Fortaleza não, nem por causa do Santos, a gente culpando o Santos, não. É por incompetência do São Paulo mesmo. Se o São Paulo tivesse ganhado ou do Internacional no Morumbi, ou do Botafogo no Morumbi, dois jogos importantes, cruciais há pouco tempo atrás, um desses jogos o São Paulo estaria na pré-Libertadores. Não está por incompetência. E a classificação do campeonato ficou assim. Campeão Palmeiras em primeiro, 81. Segundo, Internacional, 73. Terceiro, Fluminense, 70. Em quarto ficou Corinthians com 65. Quinto, Flamengo, 62. Sexto, Atlético Paranaense, 58. Essas são as vagas diretas, né? Os 6 primeiros para a Libertadores, né? Aí o Atlético Mineiro pegou uma vaga na pré. É pouco, né? Pouco. Eu também achei que eu confundi. A gente pegou uma vaga direta, não pegou uma vaga na pré. Muito pouco. E o Fortaleza, em oitavo, pegou uma vaga na pré-Libertadores também com 55 pontos. O Atlético Mineiro fez 58. E em nono, São Paulo, 54. Vai ficar com uma vaga na Sul-Americana, muito pouco também. Em décimo, América Mineiro, 53, vaga na Sula.
11º Botafogo 53. Sula também? Sula, 12º Santos 47. 13º Goiás 46. Esses times vão estar na Sul-Americana. Eu não me lembro se tem 15º, 14º, uma coisa assim, pega a vaga na Sula. 14º Bragantino 44. Também pega. 15º Coritiba 42. Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui. Quem pegar a Acho que vaga. até o Curitiba. Eu acho que é até o Coritiba mesmo. Eu acho que o Cuiabá já não pega mais. Aí zona do rebaixamento. 16º Cuiabá 41. Zona do rebaixamento. Rebaixados. Ceará 37, Atlético Goianiense 36, Avaí 35 e Juventude 22. Alguma surpresa dos rebaixados? Cara, sabe quem me surpreendeu aí? Negativamente? É o Atlético Goianiense, cara. Eu acho que o Atlético Goianiense tinha um elenco muito curto. E frisou muito... A Sul-Americana. Não, E a Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Os dois. Não, os dois gigantes. Sempre na Sul-Americana. Eu acho que frisou muito, focou muito, e como tem um elenco muito pequeno, sofreu depois. É o que a gente fala aqui, né? Quando o elenco é pequeno, é limitado, você tem que abrir mão. Não tem jeito. O São Paulo... Não tem como, São Paulo cara. tem um elenco mais qualificado, sofreu. Porque chegou em final de Sul-Americana, semi de Copa do Brasil, não teve gás no Brasileirão. O Corinthians sofreu em determinado momento. Eu ia falar, o próprio Corinthians. O Corinthians chegou a liderar o campeonato aí, mas daí perdeu força. Perdeu força porque estava disputando mais campeonatos. Do mata-mata. E então, se esses clubes de camisa com elencos mais qualidade sofreram, imagina atrás de Goianiense. Não, já que você tocou nesse assunto, o grande exemplo que a gente vê disso aí é o Fortaleza, né? Quando foi eliminado de tudo. Exato. Não foi? Exato, exatamente. Enquanto estava em Copa do Nordeste, Libertadores e um monte de campeonato aí, estava em último. E o Campeonato Brasileiro é cruel nessa perspectiva. E o Atlético Goianiense fez excelentes campanhas nas Copas. Exatamente. Na Copa do Brasil, na Sul-Americana, fez excelentes campanhas. Ele eliminou, tirou o Nacional do Uruguai, Luis Soares, tirou o Libertad do Paraguai, tirou o Olímpia do Paraguai, fez frente ao São Paulo, fez frente ao Corinthians na Copa do Brasil, tirou seu rival de estado Goiás na Copa do Brasil. Porém, aí pagou o preço. O preço foi o rebaixamento. Só ficando em Atlético Goianiense, você não acha que foi precipitado a demissão do Jorginho? Com certeza. Eu achei muito precipitado. Não é verdade? Porque ele vinha fazendo um trabalho bom, que ele se falou com um elenco reduzido. Sim. O problema dele é que ele fala muito pós-jogo, aquela briga com o Abel, acho que queimou um pouco ele, aquela toda. Mas independente fora do campo, acho que dentro ali, no treino, acho que ele estava fazendo um bom trabalho. Não, os cartolas brasileiros é bem complicado. Tanto é que eu acho que foi ele que subiu o Vasco, não foi? Sim, é verdade. E os cartolas brasileiros são complicados, né? São complicados de entender os cartolas brasileiros. Ele tava bem, na época que caiu, ele não tava tão mal assim. Ele não tava lá no fim da tabela quando ele foi demitido. Exato. Mas... Pra mim, quem surpreendeu aí negativamente também foi o Ceará. O Ceará também não achava que ele tava. O Ceará tem o Fernando Sobral, tem o Vina, tem o Mendonça, tem alguns nomes interessantes no elenco, entendeu? Tem o Crebão, atacante, tem o Luiz Otávio, zagueiro, tem o Pacheco, lateral, tem alguns nomes interessantes, entendeu? É um time, o grupo é um grupo forte. Eu acho que o Ceará, grupo por grupo, é mais grupo que o Cuiabá que escapou. Sim. É mais grupo que o Coritiba que escapou. É mais grupo até que o Bragantino. O Bragantino é um grupo até bom, mas é um grupo muito jovem. Um grupo mais experiente do Ceará. É um grupo melhores que muitos desses. Então, pra mim, o Ceará que foi rebaixado tem grupo piores que os 3 acima deles. Até o Goiás. Eu acho o grupo do Ceará melhor que o do Goiás, também ficou em 13º, perdão. E agora a gente viu aí, né? E a briga lá vai ficar brava também nesse primeiro divisão. Vai ser fácil subir. Na Série B é bem complicado, né? Olha, todo ano é tudo complicado. bem que subiu 4 grandes, mas eu falo uma coisa pra você, a briga foi brava, né? A briga lá e se perde muito investimento também quando pega a Série B. Esse que eu acho que é o grande... o grande desafio do clube que é rebaixado. Exato, a perca de capital, Isso. é a perca de investimento. Tipo assim, muito dificilmente, que você tá falando aí, o Ceará vai manter esse elenco. Não, a renda de um clube grande que cai para a Série B é desastroso. Ou qualquer clube, grande ou pequeno, qualquer um, é muito grande. Antigamente, porque o Palmeiras caiu e no outro ano subia, o Corinthians caiu e no outro ano subia. Aconteceu isso com vários times, Vasco, porque se adiantava a cota de TV. Aí você na Série B recebe uma cota de TV de Série A, você faz um time de Série A, entre aspas, na Série B. Aí o time voava, subia. Hoje em dia não acontece mais isso.
o time cai para a Série B, não se adianta a cota mais. E eu acho justo, eu acho que você está na Série B, você tem que ganhar equivalente à Série B, porque você não fez por merecer, por estar na Série A. E aí, aí é difícil montar elenco. Você vê, o Grêmio subiu, mas sofreu. O Cruzeiro sofreu um martírio de anos aí na Série B. O Bahia voltou, mas sofreu. O Vasco sofreu alguns anos também, porque não adianta mais cota de TV. Então o clube tem que se adequar e se organizar financeiramente à realidade nova da Série B, que se perde muito em, não digo investimento, em arrecadação de cota de TV, de ingresso, de muitas coisas. Patrocínios também, porque um patrocínio master na camisa não vai pagar na Série B o mesmo tanto que ia pagar na Série A, porque a exposição é menor. Então, há todos esses fatores aí que é muito complicado. Então, cair para a Série B, tem gente até que torcedor de time grande aí, Santos, São Paulo, que às vezes eu escuto falar assim, era bom cair para a Série B, que aí acorda e se reestrutura. Eu discordo, porque eu acho que cair para a Série B, ainda mais nos dias de hoje, não é o caminho. Eu acho que nunca foi, mas quando tinha cota de TV adiantada, era mais fácil. Hoje, um time grande cair para a Série B, ele vai sofrer demais, ele vai sofrer um martírio. E um time que nem Santos e São Paulo caindo para a Série B, vai sofrer muito, porque já estão endividados. Se tiver uma arrecadação menor que já está tendo, a dívida vai aumentar. Aí pode ser o fim desses clubes. Pode ser o fim. Eu só digo para vocês, o Cruzeiro só não acabou por causa da SAF. Por causa que o Ronaldo entrou lá. Senão o Cruzeiro ia falir. O que salvou o Cruzeiro em tudo, né, cara? E é o que vai salvar o Vasco mesmo. Se realmente a 777 lá entrar, a SAF do Vasco, e fizer um trabalho sério, é o que vai salvar o Vasco. Porque o Vasco está num caminho muito complicado também. E falando em Cruzeiro, o que salvou o Cruzeiro realmente, todo mundo criticou quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, que a gente nem sabe se foi o Ronaldo mesmo, se ele foi um teste de ferro, como diz, a gente não sabe se foi dinheiro dele mesmo, ou se ele foi um garoto propaganda, a gente não sabe. O importante é que ele deu a cara pro Cruzeiro. E o Ronaldo é um cara, ele é um cara muito conhecido. Então ele traz patrocínio, ele trouxe muita coisa. Exato. Você tá entendendo? É como se ele... O que aconteceu com o Cruzeiro esse ano é o que o Eduardo tá falando. Antigamente os times grandes caíam, conseguiam cotas maiores. Com a chegada do Cruzeiro, ele conseguiu isso. Sim. Tanto é que ele fez um elenco forte, tanto é que ele voou. E ele fez um elenco forte sem injetar R$1. O que ele fez? Gestão de qualidade. O que é gestão de qualidade? Primeira coisa, ele cortou cargos daqueles senhores, vamos falar assim, da gestão do Cruzeiro, aqueles oligarcas, aqueles caras que só sugam do clube e faz muito pouco pelo clube. Praticamente foi esses caras que ele cortou. Muito cara ali da gerência do Cruzeiro que ganhava muito e fazia pouco. Esses cargos foram cortados. Não, e além dele colocar um teto, né? Exato. É que todo mundo brigou quando o Fábio saiu, que era ídolo. Ele colocou um teto. Série B vai ganhar tanto. Tá certo. Na Europa sai assim. Ele seguiu o modelo europeu. Tanto é que ele tem um time lá que subiu também. É o Valladolid. Então, o que ele chegou? Ele falou assim, o negócio é o seguinte, o jogador meu, um exemplo, vai ganhar R$1.000. Quem ganha 1.500? Fulano, é 1.000. É o máximo. E você também não é um cara de 1.000. Você tá ganhando 1.500, mas você nem 1.000 vale hoje. E o Fábio saiu, que era ídolo, mas chegou o Rafael Cabral, que fez um excelente trabalho e não deixou saudade do Fábio. Cara, eu vou falar pra você, as escolas, porque o Rafael Cabral é da escola do Santos, que eu ia falar. A escola de goleiro do Santos é espetacular. Não só de goleiro, né? A base do Santos é espetacular. Muito forte. Se o Santos tivesse um clube, uma gestão boa com essa base, estaria no topo do Brasil, com certeza, ainda. Mas um dia vai voltar, tomara que volte. Aí a gente torce para os clubes grandes voltar a brilhar, não ficar na situação, na mão dessas pessoas que não gostam dos clubes que dirigem, gostam apenas dos seus egos, apenas do que o clube possui, mas não do clube em si. Então, esse foi a gente falando do Brasileirão ainda. Vamos falar agora da Copa do Mundo, Vamos falar da Copa do Mundo. Um abraço aí pro Alexandre aí, palmeirense, tá falando aqui que o Palmeiras é endeca. Caraca. É isso aí, Alexandre. Parabéns aí, esse é palmeirense mesmo. E voltando ao assunto do Palmeiras, ganhou com sobras. É inquestionável. Não. É um dos títulos mais inquestionáveis dos últimos tempos aí, esse título do Brasileirão do Palmeiras. E o Abel, pra mim, hoje é o melhor técnico das Américas. Eu não tenho dúvida disso. Com todo o respeito do Dorival Júnior, por exemplo, mas
O Abel, o Flamengo já é um time estrelado que já se espera isso. O Abel moldou o Palmeiras para ser o clube vencedor. O Abel, ele mudou a mentalidade dos jogadores do Palmeiras. Você vê que os jogadores fortes mentalmente. É muito interessante o que o Abel fez com o Palmeiras. E o Abel, pelo que eu vejo, é o seguinte, tá bem, joga, não tá bem, não joga. Exato. Eu acho extraordinário essa mentalidade dele. Sim. O que eu ia falar que eu esqueci, tá falando do Ronaldo, né, que a gestão dele é bem parecida com o futebol europeu. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vou dar um exemplo do campeonato alemão, que eu acompanho bastante, a Bundesliga. O campeonato alemão existe algumas regras, e uma das regras é o seguinte, uma das regras do campeonato alemão é que os clubes não podem atrasar o salário dos jogadores por mais de 3 meses, senão é rebaixamento automático. Caraca. Se pusesse isso no Brasil, ia sobrar um clube na Série A. Isso que eu ia falar. Ia cair todo mundo. Todo mundo ia cair. Olha a realidade, como que é lá. Bem diferente daqui, né? Vamos agora falar de Copa do Mundo, grupos da Copa. A gente vai dar um pitaco aí, Copa do Mundo começa domingo, 1 da tarde, com Catar e Equador. É o time da casa que começa aí, Copa do Mundo. E você que está aí do outro lado, dê seu palpite aqui com a gente. Vamos falar aqui, grupo a grupo, quem que a gente acha que vai ou não. Sim. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. E aí? É o grupo do time da casa, hein? Catar. É o anfitrião. Se classifica 2, né? Isso, 2 de cada grupo. Pra mim vai se classificar Catar, o Senegal. Sim. Catar, Senegal. Equador e Holanda. E Holanda. Pra mim é Senegal e Holanda. Pra mim também Pra mim. é Senegal e Holanda. O Senegal, campeão da Copa Africana de Nações, time do Mané, do Mendy. Tá com time, e a Holanda também tem um bom time, porém a Holanda é aquele time que gosta de virar uma zebra na Copa. De ser vítima de zebras na Copa, né? Não é uma zebra, é vítima de zebra. Mas só que eu acredito também na Holanda, e apesar de ter minha desconfiança, eu acredito na Holanda mesmo. Nessa primeira fase acredito, porque eu acho que a Holanda já teve seleções muito melhores que essa, mas como é nessa chave aí, não tem como não ser. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Eu vou de Inglaterra e Estados Unidos. Eu também, vou de Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que o País de Gales não vai ter força perante os Só Estados tem Unidos. o Bali lá, né? O meio. O meio, só o meio. A Inglaterra, eu vi a convocação da Inglaterra, é um time muito forte, hein? Muito forte mesmo. Todos os jogadores estão na Premier League. Apenas Bellingham, que é do Borussia Dortmund, um jovem jogador do Borussia Dortmund, que pra mim hoje é o destaque do Dortmund no campeonato alemão. O resto, todos jogadores de Premier League. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Que grupo facinho da Argentina, hein? Pra mim vai os dois sul-americanos. Pra mim. O México é um um latino-americano, né? É um latino-americano. Pra mim vai Argentina e México. Pra mim também os dois. A Polônia é do Lewandowski. Mas só que é só ele também, coitado, né? Grupo D, França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Bom, França eu acho que vai. Embora eu acho que a França tem muito atacante, mas eu não tô vendo uns caras para mandar essa bola pro ataque. Eu ia comentar isso, hein? Eu vi a convocação da França. Eu não tô vendo esse cara ali, o articulador. Os principais meio-campo da França machucou, né? Que é o Pogba e o Kanté, os dois volantes. Então, a bola não vai chegar fácil. Eu tô falando há meses que a França era a favorita para a Copa, mas eu começo a ter minhas dúvidas. Por causa disso. Por causa do meio-campo fraco. Perante o ataque muito forte, mas o meio-campo fraco. Isso. Ao contrário do Brasil, por exemplo, que tem a ligação da Argentina, que tem a ligação, a Inglaterra tem a ligação para o ataque. A França não tô vendo muito isso. Mas para a primeira fase eu acho que passa. Porém, eu já não consigo ver com aqueles olhos que eu vi a França, aquela França maravilhosa que eu via antes, daquele futebol mágico, não consigo ver mais por causa da convocação aí. É um meio campo enfraquecido. Também acho. Mas na primeira fase aí passa para mim França e Dinamarca. França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Eu vou de França e Austrália. Pode ser. A Austrália dá trabalho também na Copa. Dá. Principalmente nas primeiras fases. Grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Eu vou pelo óbvio, né? Assim, não pelo óbvio, eu acho pelas camisas. Eu vou por Espanha e Alemanha, né? Mas esse grupo pode surpreender. Eu acho que eu vou te ser sincero pra você. Eu vou mudar. Eu acho que a Alemanha não vai passar.
A Costa Rica, É isso que eu ia na falar. Copa de 2014 no Brasil, ela caiu num grupo com 2 europeus também. É isso que eu ia falar. Que é Inglaterra e Itália. Era Inglaterra, Itália, Costa Rica e Uruguai. Passou a Costa Rica e Uruguai, Inglaterra e Itália ficou de fora. Eu acho que a Alemanha não tá com esse timão todo. Eu também não vejo, mas eu acho que de primeira fase passa. Eu acho que não. Eu vou de Espanha e Costa Rica. Eu vou de Espanha e Alemanha, porém eu concordo que a Alemanha para mim tá devendo futebol também. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Acho que a Croácia passa e a Bélgica, pra mim. A Bélgica para mim passa também. E aqui eu acho que os outros três é bem mesmo nível, hein? A Croácia para mim caiu de rendimento, o Canadá subiu de rendimento. Porém eu vou de Croácia também. Eu acho que é mais cascudo na Copa. O Canadá há muitos anos que não vem para a Copa. Marrocos também. Grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Acho que também, assim, com todo respeito, eu acho que também é um grupo fácil pro Brasil. Pra mim, eu acho que o Brasil Eu acho sobra. Não, eu acho que não sobra, acho que sobra. Sobra. Mas pelo que o Brasil vem jogando. Agora, eu não acho um grupo tão fácil, não. Acho que Sérvia e Suíça são times de prateleiras médias do futebol europeu. Eu gostaria, cara, na verdade, eu tava comentando com os amigos meus, estou dando a minha opinião. Eu gostaria que o Brasil perdesse o jogo nessa primeira fase. Pra dar aquele susto? Pra dar o susto. É verdade. Você tá me entendendo? Porque é melhor perder agora. Mas se perder, se classificar em Não, segundo grupo. não, eu não queria que perdesse o primeiro jogo. O primeiro jogo eu acho que é em suma É importância crucial. ganhar bem. É. Mas, tipo assim, no último jogo perdesse, nem que se classificasse em segundo, não tem problema. É. Mas eu acho que, porque depois que passou essa fase, não pode perder mais. Mas é o caminho mais difícil. Mas tudo bem, mas você não pode perder mais. É melhor você perder agora. Porque o Brasil tem muito disso, não vai ganhando, e eu acho que a autoestima vai subindo muito. Mas isso daí não é questão de interna para Mas controlar? tudo bem, mas é difícil controlar essas coisas. Não, mas tinha cara. que ter. Não, mas não tem. A Alemanha de 2014 se controlou muito Você bem. tá vendo? Eu tenho muito medo do Brasil ganhar e ganhando bem assim. E a hora que nem nessa primeira fase, você se dá o luxo de perder um jogo. Sim, Que você consegue recuperar. Passou essa fase, perdeu, tá fora. sim. Esse que é o problema. Por isso que eu sou a favor, não o primeiro jogo, eu acho que o primeiro jogo o Brasil ganhar é importantíssimo. Mas eu acho que passa Brasil e Suíça. Pra mim passa Brasil e Sérvia. Serve? E o primeiro jogo é Brasil e Sérvia, né? O primeiro jogo. Eu vou confirmar já o horário aqui. Primeiro eu vou... Se eu não estiver enganado, eu acho que é às 16 horas. É, Depois a gente vai confirmar. isso. Mas primeiro que eu falo um pouquinho da sessão da Sérvia, nosso adversário, primeiro adversário. A Sérvia tem alguns nomes interessantes, por isso que eu falo que o Brasil tem que ficar de olho aberto. Olha a seleção da Sérvia, ó, eu vou pegar aqui alguns mais conhecidos. Meio campistas, por exemplo, tem o Tadic, que jogou no Ajax, vários clubes aí. Tem o Kostic, ex-Eintracht Frankfurt, atualmente na Juventus, ótimo jogador. Tem o Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, excelente jogador meio campo também. Jogadores pro Brasil acendeu o alerta, esses jogadores. Vamos ver aqui. E tem os atacantes. Mitrovic. O Mitrovic é o vice-artilheiro da Premier League. Só perde para o Haaland hoje, do Fulham. Fazedor de gol. Tem o Varovic, da Juventus. Aquele cabeludinho lá. Bom jogador também. Mas esses jogadores, então, tomar cuidado com o Mitrovic, com o Varovic e com o Kostic, pra mim, é os três. E com o Milinkovic-Savic, da Lazio também, é os principais nomes. Então eu tô querendo dizer assim, eu acho o Brasil favorito. Porque se pegar os nomes do Brasil, comparar com a Sérvia, não tem nem comparação. O Brasil é uma seleção muito mais forte, mas eu tô querendo dizer assim, ó, não subestime a Sérvia. Não é um time tão subestimável como parece, não é um time ruim como parece. Inclusive ganhou recentemente de partidas de grandes times, grandes camisas das seleções europeias aí em Nations League, em amistosos e tal. Então não subestime a Sérvia. Eu acho o Brasil favorito sim. Porém, tem que tomar cuidado com o Kostic, com o Milinkovic-Savic, com o Mitrovic, que é fazedor de gol, e com o Varovic lá da Juventus também, que é fazedor de gol também. E o jogo do Brasil com a Sérvia, vou voltar aqui, nos grupos aqui, né? Acabei saindo dos grupos aqui. É quinta-feira, dia 24, às 4 da tarde, Brasil e Sérvia.
Primeiro jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo aí. Vamos torcer muito aí pela camisa amarela, camisa do Brasil aí. A gente sempre tenta ser meio neutro, mas Brasil, não sei você, eu com todo respeito para quem não torce pro Brasil, mas eu vou torcer muito para o Brasil, sempre torço para o Brasil aí. Nosso país, a nossa camisa amarela aí, representada aí, toda essa nação aí. A maior seleção, a camisa mais pesada de seleções do mundo, 5 estrelas, 5 Copa do Mundo. E tantas pessoas criticam o futebol, né? E eu te digo que é o futebol que vai acabar unindo um país novamente, que está meio rachado, a gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. E eu tenho essa impressão aí que a Copa do Mundo vai ser muito importante para unir o nosso país novamente, que está rachado aí. O futebol ele tem esse poder. O Santos de Pelé, por exemplo, parou uma guerra. É muito mais que isso que está acontecendo hoje no nosso país. Então eu tenho essa impressão que vai acontecer isso, e por isso que eu falo, futebol é espetacular, a Copa do Mundo é espetacular, então quem critica, vamos pensar um pouco mais por esse lado aí. A Copa do Mundo nada mais é como união de povos, né? União de povos de diferentes culturas aí. Na época da Copa a gente descobre, por exemplo, Catar a gente sabe muito pouco, chega nessa época a gente começa a se interessar mais pelo país, pela cultura deles, é muito interessante. Vou falar do próximo grupo, então Brasil e Suíça para você especifica, né? Para mim é Brasil e Sérvia. Para mim Brasil e Sérvia. Mas a Suíça também, Brasil em primeira colocação, Sérvia e Suíça brigando ferrenhamente pela segunda posição. Para mim o mais fraquinho ali é o Camarões, que assim, para mim sim, ele é bem fraco tecnicamente. O adversário do Brasil, que é a Suíça, o segundo adversário, que se bem que eu já posso falar também, porque no dia 28, à 1h da tarde, a gente vai falar só depois, né? Sim. Então, eu já vou falar, posso falar aqui também de alguns nomes conhecidos. Da Suíça aí, para o Brasil tomar cuidado também, né? Vamos ver aqui. Convocados da Suíça. Tem uns caras interessantes. Para mim um dos principais nomes é o goleiro, o titular, né? O Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Para mim hoje é um dos melhores goleiros do mundo. Joga no Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Tem o Akanji, zagueiro do Manchester City. Vamos ver outro nome aqui. Tem o Elvedi, do Borussia Mönchengladbach. Tem o Schär, do Newcastle. Vamos ver aqui, alguns nomes mais interessantes aqui. O Embolo, do Mônaco. Vamos ver, mais um nome interessante. Pegando só os nomes mais conhecidos. Seferovic, do Galatasaray. Shaqiri, ex-Liverpool, está no Chicago MLS. O Sol, do Frankfurt. O Xhaka, do Arsenal. O Zakaria, do Chelsea. Tem alguns nomes interessantes. Mas ainda eu acho que vão brigar bem Sérvia e Suíça, mas alguns nomes interessantes que a Suíça tem também, né? E vamos lembrar que a Suíça é o time que tirou a França da última Eurocopa. É o time que eliminou a França na última Eurocopa, que é a atual campeão do mundo. Então vamos ficar de olho aberto. E a Suíça, na última Copa, caiu no grupo do Brasil, assim como a Sérvia, e empatou com o Brasil. 1-1 na estreia. E o Brasil venceu a Sérvia. Porém, pra mim a Sérvia vem muito melhor do que na última Copa. Mas só que o Brasil vem muito melhor também. Acho que vem melhor. E a Suíça... Você acha que ela parou? Eu acho que ela vem mesmo nível. Eu acho que vem mesmo nível. E a Suíça recentemente... Mas a Suíça é um time de resultado. Recentemente venceu a Espanha na Nations League na Espanha. Na Espanha, isso que então é um grupo não tão fácil assim. Grupo H, para encerrar, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Um grupinho equilibrado também. Eu acho que Portugal com sobra. Sim. E Gana. Pra mim, Portugal e Uruguai. Pra mim, Gana. Pra mim, Portugal e Uruguai passa. O povo corre demais. Você tá louco. Então aí, por enquanto, os grupos da Copa do Mundo. Início da Copa do Mundo aí. Próximo domingo, vou aqui até entrar de novo aqui pra gente ver, domingo, 1 da tarde, é o primeiro jogo, Catar e Equador. Aí temos a primeira rodada na segunda-feira, 10 da manhã, dia 21. Domingo só tem um jogo. Só o jogo, só a abertura. Só estreia. Catar e Equador. Aí na segunda, dia 21 às 10 da manhã, Inglaterra e Irã. Jogo do grupo B. Grupo A, na segunda, 21/11, às 13 horas.
Senegal e Holanda. Grupo B, segunda, 16 horas, Estados Unidos e Gales. Grupo C, bom jogo. Grupo C, é grupo aí que pode decidir, que é de candidatos à vaga de segundo colocado no grupo. Né, que um é da Inglaterra, provável. Na terça, dia 22, 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita. Grupo D, Argentina, grupo C, grupo D, Dinamarca e Tunísia, às 10 horas da terça-feira também, dia 22. O jogo do grupo C, na terça, 22/11, às 13 horas, México e Polônia. Grupo D, terça, às 22/11, às 16 horas, França e Austrália. Grupo F, dia 23, na quarta-feira, Marrocos e Croácia. Grupo E, quarta-feira, dia 23/11, às 10 da manhã, Alemanha e Japão. Às 7 da manhã, Marrocos e Croácia. Né? Grupo E, quarta, 23/11, às 13 horas, Espanha e Costa Rica. Grupo F, quarta, 23/11, 16 horas, Bélgica e Canadá. 24/11, quinta, às 7 da manhã, Suíça e Camarões, grupo do Brasil, né, grupo G. Grupo H tem Uruguai e Coreia do Sul, também às 10 da manhã. Não, perdão, Suíça e Camarões é às 7 e Uruguai e Coreia do Sul é às 10. Às 1 da tarde, 24/11, tem 4 jogos de 24, hein? À 1 da tarde tem Portugal e Gana. E às 4 da tarde, 24/11, Brasil e Sérvia. Na sexta-feira, 7 da manhã, dia 25/11, tem Gales e Irã. Aí já é a segunda rodada, né? Aí já entra a segunda rodada, aí já é para outro dia pra gente falar isso daí. Mas essa primeira rodada aí, jogos interessantes já na primeira rodada da Copa do Mundo. Encerrou também a nossa Liga Fute Rede no Cartola. Continua a atualização aqui. A gente tinha 2 times aí, o holandês voador e o Corinthians SCP mais cotado para ser campeão. Como tem a atualização, a gente não consegue dar um resultado, mas fique ligado nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar o campeão da temporada de 2022 da Liga Fute Rede no Cartola. E fique com a gente, pessoal. Vamos falar muito de Copa do Mundo, nesses próximos dias. Fique ligado com a equipe Fute Rede e vamos torcer para o Brasil para conseguir o Hexa desse ano. Fique com a gente, fique com o Fute Rede.